Começa agora mais um Viva Bem, o programa de saúde e bem-estar da TV Unimap. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ecoterapia, a terapia que utiliza cavalos. E para falar sobre esse assunto, nós vamos falar com a docente do curso de fisioterapia aqui da Unimap, Daniela Garbellini. Professora, muito obrigada pela participação no programa. Obrigada eu pelo convite e espero que seja muito proveitoso para a gente conversar sobre esse assunto que eu adoro. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria que a senhora explicasse do que se trata a ecoterapia. A ecoterapia, por definição, é uma abordagem que emprega o cavalo de uma forma interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação e que visa o desenvolvimento integral de pessoas com necessidades especiais. O emprego do cavalo como agente reabilitador é muito antigo, mas recentemente o que as pesquisas demonstraram é que a marcha, a forma como o animal anda, é semelhante, em termos cinemáticos, biomecânicos, à marcha humana. Então, a ideia é que quando alguém está sobre o animal, né, montadinho lá sobre o animal, os ajustes que isso provoca é semelhante aos ajustes que ela precisaria para quando ela fosse andar, no caso de uma pessoa que não consiga desempenhar isso de forma adequada. E, professora, como é que funcionam os atendimentos da ecoterapia? Existem diversas formas, né, de atender um praticante. Sim. Na modalidade de ecoterapia, o praticante ele é atendido com o cavalo, monta-se no cavalo, o cavalo sai ao passo num espaço que a gente chama de picadeiro, que é uma área que pode ter diferentes tipos de cobertura, grama, areia, serragem, né? Essa é a forma, vamos dizer, mais tradicional. Os equipamentos que são utilizados sobre o animal, sela, manta, variam conforme as necessidades individuais. Depois dessa fase, vamos dizer, em que você se acostuma com este ao passo, pode-se inserir algumas outras modalidades, né, como fazer esses movimentos de olhos fechados, segurando a rédea do animal, comandando o animal, né, porque inicialmente esse processo, o animal é comandado por alguém da parte de equitação, até evoluir para uma situação que a gente chama de pré-esportivo, que seria a equitação terapêutica. Então, aí você vai fazer a mesma modalidade de equitação com algumas adaptações para quem tem algum tipo de limitação de deficiência. E a senhora já comentou, né, que a ecoterapia é indicada para portadores de necessidades especiais, né? E somente essas pessoas podem realizar a ecoterapia? Não, na verdade, hoje em dia tem uma gama muito grande também de trabalhos, tem grupos de empresas que fazem trabalhos para desenvolver melhora da autoestima dos seus funcionários por meio do emprego da ecoterapia, né, utilizando a ecoterapia como ferramenta para isso. Isso é um outro ponto importante. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, quando eu participei do projeto de ecoterapia na Exalc, aqui em Piracicaba. A gente recebe até hoje, muitos praticantes, possíveis praticantes, crianças, que os pais vêm procurar, o médico faz essa referência, né? A criança vem para a sessão, mas a criança tem muito medo do animal. E os pais também não estão confortáveis com aquela situação. Então, você percebe que existe alguma coisa ali que não tem uma facilidade desse acesso. Então, por mais que o animal seja dócil, seja tranquilo, montar seja prazeroso, acho que a primeira contraindicação é gostar de estar próximo, né? Então, a gente já chegou a enfrentar problemas, né, nessa situação. Então, não há a ecoterapia, acho que como ponto de partida, o principal é que ela seja prazerosa e para a criança que ela seja lúdica. Ela é muito positiva, mas acho que a primeira questão é saber que você vai entrar em contato com um animal que é gigante, né, que é muito grande. E essa questão do medo até, né, de alguns familiares ou pais, eu ia tocar nesse assunto falando mais dos portadores de deficiência, né? É um medo comum que os responsáveis ou os familiares têm de que o portador de necessidades especiais realize a ecoterapia? Normalmente, quando eles procuram na expectativa de que seja algo realmente positivo. O que a gente percebe é que algumas pessoas não estão afeiçoadas a estar em contato com o animal.
Então, inicialmente, isso pode provocar algum tipo de receio. O que a gente tenta fazer quando essa situação acontece, a gente percebe que isso tem um caráter que está vindo da família, dos pais e tal, a gente faz uma abordagem de aproximação com a família, né? Então, o primeiro ponto, antes de montar sobre o cavalo, então, uma coisa que eu gostaria de deixar claro para as famílias aqui que vão nos assistir, é que a ecoterapia não se resume a montar sobre o cavalo, né? Então, a ecoterapia é uma terapia que emprega o cavalo, que pode ser, por exemplo, nessa situação de escovação, de alimentação, de aproximação mesmo. E essa abordagem de aproximação é o que a gente faz com todo o praticante, tem que ser feito, né, até que ele chegue a montar sobre o animal, né? Então, montar, sim, é muito positivo, traz uma série de benefícios, mas não é o único benefício. O contato com o animal é que é a situação mais importante. Eu vou dizer para você, da minha experiência, que a maioria das pessoas acaba se afeiçoando, porque não tem como olhar naqueles olhos amendoados e não se apaixonar. E falando dos benefícios, né, eles são inúmeros independente do tipo de praticante, né? Sim, sim. Como eu sou fisioterapeuta, é óbvio que eu tenho um olhar, né, uma situação de observar mais do ponto de vista do movimento humano. Então, a gente tem inúmeros benefícios em relação ao movimento, não só relacionado ao fato se a criança vai andar ou não, mas na melhora do controle da cabeça, na melhora do controle de tronco, na capacidade da criança, por exemplo, uma criança que não ficava sentada, ela passa a ficar sentada, óbvio, né? Desde que o que ela tenha de base não seja uma doença progressiva, porque a questão não é só o movimento do animal, né? É todo o conjunto, é o cheiro do animal, é a forma como ele se balança quando ele vai espantar uma mosca, né? É o ambiente onde ele está, né? Então, assim, a ecoterapia ela é feita normalmente em centros de equitação, né? Ou em lugares específicos e altamente privilegiados pela natureza, né? E isso faz com que o ambiente também auxilie nesse processo, né, de tomada de percepção do indivíduo, né, na forma como ele olha para as coisas. Então, realmente tem inúmeros benefícios que não são tão longe de ser só para o movimento. Professora, nós falamos agora dos benefícios e da importância da ecoterapia, né? E agora nós vamos acompanhar uma matéria que nós gravamos no Centro de Treinamento e Ecoterapia Rancho dos Ipês, aqui em Piracicaba, onde nós acompanhamos alguns atendimentos. Mais do que uma terapia com cavalos, a ecoterapia é um momento de liberdade, independência e muita alegria. Vanessa Santana, de 49 anos, é artista plástica e pratica a ecoterapia há mais de 3 anos. Os resultados positivos são visíveis logo após o atendimento. A Vanessa, ela fica mais leve em termos de musculatura, então ela fica mais relaxada, ela sustenta melhor o corpo, fica mais alegre, ela tem contato direto com os animais. Isso para ela também relaxa, dá segurança, dá firmeza nas mãos, porque ela já pinta há uns 20 anos. A Vanessa veio com uma contraindicação na montaria. Ela tem uma escoliose muito grande na coluna. Então a gente trabalha outras questões da Vanessa, mais a parte emocional dela, trabalhar mais a autoestima, a autoconfiança dela. Giovana, de 9 anos, também é praticante da ecoterapia. No seu caso, os atendimentos incluem a montaria e os resultados estão estampados no rostinho da pequena. A Giovana, diagnóstico de paralisia cerebral, cadeirante, e aí a gente trabalha outras questões. O que eu trabalhei com a Giovana? Eu trabalhei um fortalecimento de tronco e de cervical e ao mesmo tempo trabalhei o equilíbrio dela. É nítido quando o cavalo começa a andar, o semblante dela muda completamente. E, além disso, a gente trabalha as questões físicas, né? Eu sinto que ela está mais firme. Ela não conseguia ficar sentada, nem encostado, ela já virava, agora ela já encosta, fica. E é muito bom para ela, eu acho que é. A ecoterapia atua no âmbito psicossocial e busca sempre desenvolver os praticantes. As emoções que o praticante passa para o cavalo, o cavalo absorve essas questões e vai demonstrando para a gente quais emoções o praticante está sentindo, o que a gente precisa realizar ali com o praticante. A gente enxerga o praticante como um todo, né? Não pode, por isso que tem que ter vários profissionais. Um fisioterapeuta, um psicólogo, um equitador. Essa é a equipe mínima e o guia lateral. O
cavalo, ele tem um papel fenomenal no desenvolvimento e na reabilitação de pessoas. Ele consegue fazer um movimento sobre o dorso dele que é chamado de movimento tridimensional. E isso simula a marcha humana. Então esse movimento tridimensional manda informações para o praticante quando montado com ele, como se ele estivesse caminhando, como se ele estivesse desenvolvendo a marcha. E isso, né, para os praticantes que têm a questão motora bem comprometida, é muito importante. O animal também, por ser um animal de grande porte, quando o praticante, que geralmente, né, principalmente os cadeirantes, né, que tem uma visão por baixo do mundo no geral, quando estão montados no cavalo, eles conseguem ter uma visão acima de tudo. E isso potencializa muito a questão da autoestima desses praticantes também. O ambiente favorece demais, porque clínica é sala fechada, repetição de exercício, é a mesma monotonia, né? Aqui um ambiente aberto, com bastante bicho, tudo, potencializa demais os resultados. Vocês acompanharam a matéria que nós gravamos no Centro de Treinamento e Ecoterapia Rancho dos Ipês aqui em Piracicaba. E, professora, na matéria nós vimos que o fisioterapeuta, né, desse rancho, ele nos falou sobre a importância de ter uma equipe multidisciplinar, né, nos atendimentos da ecoterapia. E agora que a ecoterapia será regulamentada por lei, a lei diz que é necessário realmente ter uma equipe, né, credenciada, uma equipe multidisciplinar, e é muito importante que os familiares, os responsáveis pelos praticantes, atentem-se a isso, né? Os profissionais serem credenciados, né? Tem que tomar cuidado com isso. Como em toda a situação de atendimento profissional, a gente sempre tem que buscar as situações em que o profissional é especializado para aquela determinada função. Então, assim, eu preciso necessariamente de mais profissionais. Por que a palavra interdisciplinar? Porque não, por exemplo, quando eu, fisioterapeuta, estou ali do lado do meu praticante, quem está fazendo a minha função, na verdade, é o cavalo. Eu estou ali auxiliando do ponto de vista motor para ver como é que aquele movimento pode ficar melhor. Mas muitas vezes o que aquele praticante está precisando é de uma orientação sobre o animal da questão da linguagem. Então eu, como fisioterapeuta, vou ser um auxiliar do fonoaudiólogo, que é o terapeuta principal. Por isso que é tão importante, por exemplo, uma outra característica de centros bons, né, de centros apropriados, é que a pessoa, existe uma equipe, como a gente divide, existe a equipe que cuida da pessoa, do sujeito que está praticando, do praticante, e existe a equipe do cavalo. Por quê? O profissional que está ali auxiliando o praticante, a gente tem que entender os sinais de estresse, afinal de contas, estamos falando de um organismo vivo, né? Então, por mais que o cavalo seja dócil e seja ótimo e seja treinado, pode ter um dia que ele não esteja bem. E eu, como terapeuta, eu preciso entender esses sinais, mas eu não sou a pessoa que vai lidar diretamente com isso. Então, a pessoa que conduz o cavalo tem que ser especializada para isso. Existem cursos pelo Brasil, existe uma Associação Nacional de Ecoterapia, que é a ANDE Brasil, por onde esses cursos são regulamentados. Então, é importante buscar realmente esses centros que são credenciados para que não haja prejuízo, né, e nenhum tipo de dano. Então, existem riscos importantes de estar sobre o animal, e ele se assustar, e como é que é feito a retirada do praticante numa situação dessa de emergência, né, para falar de algumas coisas de possíveis problemas, né? Outra coisa que a gente não pensa, a gente sempre fala assim, mas a sessão de ecoterapia, nossa, dura só 30 minutos, né, sobre o cavalo. Às vezes a sessão dura 1 hora, mas a montaria em torno de 30 a 40 minutos. É pouco? Não, é bastante, porque a quantidade de estímulo que você recebe, que seu corpo recebe nessa condição, é muito maior do que numa sessão de fisioterapia convencional, falando da fisioterapia especificamente. E, professora, agora, a partir de novembro, a ecoterapia deverá ser oferecida pelos planos de saúde aos portadores de deficiência, né? E eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que isso representa. Durante muito tempo, a ecoterapia ficou como terapia complementar, né? Então, era algo assim que poderia ser feito,
que poderia trazer um benefício, mas sempre junto de uma terapia de base. Isso, assim, os trabalhos estão mostrando que a ecoterapia é uma terapia, é um tipo de terapia. E para alguns casos, ela deixa de ser simplesmente uma terapia complementar e passa a ser a terapia de escolha. Então, a partir do momento que isso é regulamentado, é importante porque a ecoterapia sai um pouco de condições que são feitas por centros de pesquisa e que acabam, de alguma forma, sendo custeadas por outros, né, não pelo próprio praticante, pela família do praticante. Então, o fato disso poder ser custeado pelo plano de saúde, eu acredito que vai trazer mais pessoas, a possibilidade de mais acesso a que outras pessoas tenham acesso a isso. E também abrir possibilidade de outros centros existirem, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com essa questão da regulamentação também. Então tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço e espero que vocês tenham um ótimo contato, uma ótima experiência quando tenham contato com o cavalo. E obrigada a você por ter assistido mais uma edição do Viva Bem, o programa de saúde e bem-estar da TV Unimap. Nós nos vemos na próxima. Tchau!